E uma das dúvidas mais comuns no início do ano é se o MEI precisa ou não fazer a entrega da declaração do imposto de renda. E para você começar a entender isso, a primeira coisa que você precisa aprender a separar é que o MEI exerce duas funções. Então ele tem ali a sua função de pessoa jurídica e a sua função de pessoa física. A sua pessoa jurídica é quando ele abre o teu MEI ali, ele abre uma empresa, então ele tem um CNPJ. Então, tendo ele esse CNPJ, ele tem a sua pessoa jurídica. E dentro dessa pessoa jurídica, ele tem as obrigações dele. E aí, mesmo sendo uma pessoa jurídica, ele continua sendo um cidadão, ele continua tendo suas obrigações no teu CPF. E dentro desse raciocínio de separação, as obrigações da tua empresa não se misturam com a sua obrigação pessoa física, tá bom? Então, o teu MEI, ele tem a obrigação dele quanto empresa, que é aquela declaração anual de faturamento, que você precisa entregar todos os anos. E já a tua pessoa física, você precisa analisar se você precisa ir entregar essa declaração ou não. Então, aqui nesse vídeo, a gente está falando da sua pessoa física com relação à entrega da declaração do imposto de renda. A gente não está falando de declaração anual do MEI, tá bom? E esse é o assunto que nós vamos tratar aqui nesse vídeo. O meu nome é Beatriz e esse é o primeiro vídeo deste canal. Sejam todos muito bem-vindos. Aplicado aí esse raciocínio, né? Então agora você precisa entender a primeira regra, né? Que apenas o fato de você ter aí tua empresa, apenas o fato de você ser um empresário, isso não te gera a obrigação de fazer a entrega da declaração do imposto de renda. São outros critérios que te levam a essa obrigação, mas o fato de você ter a sua pessoa jurídica, isso não gera obrigação, tá bem? A segunda regra é que aqueles MEIs que possuem contabilidade, né, aquele MEI que tem a escrituração contábil regular, esse MEI ele é isento de imposto de renda. Então, todo o lucro oferido dentro da empresa dele, ele se torna isento do imposto de renda. E já aqueles MEIs, que é o caso que eu vou explicar daqui pra frente, que não tem uma contabilidade regular, aquele MEI que não tem a tua escrituração contábil, esse MEI ele precisa se antenar a certos detalhes ali para ver, né, se ele precisa ou não fazer essa declaração do imposto de renda. Porque a legislação entende assim: se o MEI não possui uma contabilidade regular, todo o lucro gerado na empresa dele automaticamente passa para a sua pessoa física, né? Então, nesse sentido, você me pergunta: então todo o lucro que eu tiver, eu vou entregar 100% a tributação do imposto de renda? E é óbvio que não, claro que não, você tem que tomar cuidado com isso, porque senão você paga imposto a mais do que você deveria, né? Porque a lei prevê que mesmo você que não tem a contabilidade regular aí, né, ela prevê que nesse sentido, quando você retira 100% do lucro para você, é entendido dessa forma, tá bom? Ela fala assim, apesar de você tirar 100% do lucro para você, eu vou te dar uma parte de isenção desse lucro. Porque o MEI é uma empresa simplificada, né? Você concorda comigo que foi um benefício aí do governo para os autônomos. E dentro disso, a legislação prevê que dentro desse lucro que você retirou da sua empresa, uma parte dele vai ser isenta. Então, uma parte dele vai receber a isenção do imposto de renda. Então, essa isenção ela é dividida por atividade, né? Para aqueles MEIs que exercem atividade de comércio, indústria e transporte de carga, uma parte isenta do imposto de renda de 8%. Já para aqueles MEIs que exercem atividade de transporte de passageiro, a sua parte isenta será de 16%. E para os MEIs que exercem atividade de serviços em gerais, a sua parte isenta será de 32%. Então, você tem que se antenar esse detalhe aí na hora de você for declarar o teu imposto de renda, para que você não pague mais imposto do que deveria, porque já que você tem esse benefício de ter uma parte isenta, você precisa usar ele, certo? Agora vamos a um exemplo prático aí para você entender o raciocínio dessa conta aqui, como que fica, tá? Então eu vou usar uma colinha aqui para vocês irem acompanhando comigo, e aqui do lado eu vou colocar como vai ficar isso, tá bom? Então vamos pegar como exemplo um MEI, prestador de serviço, que teve um faturamento anual aí no ano de 2020 de 60 mil reais, ok? Ele faturou 60 mil reais no ano. E aí ele teve uma despesa comprovada de 10 mil reais. Então 60 mil menos os 10 mil reais, a gente chega a um lucro evidenciado de 50 mil reais. Essa questão da receita bruta e a despesa, a lei permite também que você faça a dedução, para você chegar na sua base de cálculo do imposto de renda, ela permite que você faça a dedução daquelas despesas que são comprovadas em nome do MEI. Então, assim, se você tem ali despesa com aluguel, água, luz, telefone, que esteja PJ da tua empresa, tá bom? Então, vamos lá.
60 mil menos os 10 mil, a gente chega a um lucro evidenciado de 50 mil reais, tá bom? Então reserva esse valor aí que a gente vai chegar no raciocínio. E aí primeiro você precisa entender que dentro dos critérios lá da legislação do imposto de renda que gera essa obrigação tua de entregar a declaração ou não, o primeiro critério que aparece é que aquelas pessoas que tiveram um rendimento tributável acima de R$ 28.559,70, essas pessoas estão automaticamente obrigadas a fazer a entrega da declaração do imposto de renda. E o que eu vejo por aí é que a pessoa chega nesse lucro evidenciado de 50 mil reais e já oferece ele totalmente à tributação. E não é assim que funciona. Você tem a tua parte isenta. E pra gente encontrar essa parte isenta que você tem direito quanto MEI, lembra lá que eu falei que para prestadores de serviços em gerais, a parte isenta dele será de 32%? Vamos aplicar aqui então 32% sobre esses 60 mil reais. Esse lucro evidenciado, só para recordar e insistir, a legislação entende que todo lucro oferido pelo MEI passa para a sua pessoa física. Então 50 mil reais é teu lucro, então a gente já está aqui dentro da sua pessoa física. E dentro dessa sua pessoa física, 32% vai ser isento de imposto de renda. Então vamos aplicar. Aplicando 32% sobre 60 mil reais, a gente encontra um valor isento aí de R$ 19.200. Então, encontrado a parte isenta, agora a gente vai fazer a subtração daquele lucro evidenciado para a gente encontrar aí a parte tributável do teu imposto de renda. Então a gente faz 50 mil reais menos R$ 19.200, que a gente vai encontrar o rendimento tributável de pessoa jurídica no valor de R$ 30.800. Então você percebeu aí que a gente teve um lucro evidenciado de 50 mil, encontrou a parte isenta de 19.200 e o que vai ser tributado do seu imposto de renda é o valor de R$ 30.200. E você lembra da regrinha que eu te falei lá do primeiro critério da legislação do imposto de renda, que diz que para aquelas pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de 28 mil, estão obrigados automaticamente a fazer a entrega da declaração do imposto de renda? Então agora você consegue ver que só dentro desse exemplo que eu trouxe, esse MEI aqui, ele estaria obrigado a fazer a entrega da declaração do imposto de renda porque ele teve um rendimento tributável de R$ 30.800. Aí na hora de você fazer a sua declaração do imposto de renda, esses R$ 30.800 você vai lançar em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e os 19 mil você vai jogar lá naquela parte isenta. Então nessa situação ele estaria sim obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. E aí você me pergunta, tá, esse exemplo que você trouxe deu 30 mil reais, então ele estaria obrigado a fazer a declaração. Mas e se tivesse dado menos de 28 mil, então ele não precisa fazer a declaração? Aí é que eu te respondo, depende, né? Depende porque a gente precisa analisar a legislação do imposto de renda. Os critérios que a legislação traz são 7 critérios que tem lá. Dentro desses 7 critérios, você precisa ver se você se encaixa em algum. Então eu vou deixar aqui de maneira bem resumida quais são esses 7 critérios aí que geram a obrigação de cada pessoa física fazer a entrega da sua declaração do imposto de renda. E você percebeu que tudo que eu falei até aqui é só pra gente analisar aquele primeiro critério de recebimento acima de 28 mil deve entregar a declaração do imposto de renda? E que você precisa analisar os outros 6 para ver se você se encaixa. Mesmo que você faça esse cálculo que eu te expliquei e você não atinja os 28 mil, você precisa ver se você se encaixa em algum dos outros 6. Por exemplo, se você operou na bolsa, você está automaticamente obrigado a fazer a entrega da declaração do imposto de renda. Se você tem bens acima de 300 mil, você também precisa fazer a declaração do imposto de renda. Obteve ganho de capital, você também precisa fazer a declaração do imposto de renda. Então, existe aqui os 7 critérios que precisam ser analisados. Então, você vai sentar, você vai dar uma olhada com calma para ver se você se encaixa. Caso você não se encaixe em nenhum desses critérios, nem naquele do cálculo, você pode ficar tranquilo que você não precisaria entregar a declaração do imposto de renda. Porém, se você se encaixar em algum deles, né, você já sabe que você tem mais uma obrigação aí esse ano para fazer, que é a entrega da declaração do imposto de renda. Tá bom? Você viu a importância de ter esse conhecimento de legislação, de saber aplicar esse conhecimento na prática? E é por isso que eu sempre reforço que você, MEI, você precisa ter um contador parceiro ali do teu lado para te ajudar nessas questões, para te ajudar na evolução do seu negócio. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se conseguiu atingir o que você estava buscando, eu peço que você também me ajude aqui, deixando um joinha e se inscrevendo nesse canal, que eu sempre vou procurar tá trazendo esse tipo de assunto pra gente conversar aqui, pra transmitir esse conhecimento pra vocês, tá bom? Até a próxima!